Depois apareceu o Senhor nos carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda, onde tinha aquecido o dia. Levantou os olhos e olhou, e eis 3 varões estavam em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, inclinou-se à terra e disse: Meu Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes do teu servo. Traga-se agora um pouco de água e lavai os vossos pés, recostai-vos debaixo desta árvore. Trarei um bocado de pão, para que esforceis o vosso coração. Depois passareis adiante, porquanto por isso chegaste até vosso servo. E disseram: Assim faze como tens dito. E Abraão apressou-se em ir ter com Sara a tenda e disse-lhe: Amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e fazes bolos. E correu Abraão às vacas, tomou uma vitela tenra e boa, e deu ao moço, que se apressou em prepará-la. E tomou manteiga e leite, e a vitela que tinha preparado, e pôs tudo diante deles. E ele estava em pé junto a eles, debaixo da árvore, e comeram. E disseram-lhe: Onde está Sara, tua mulher? E ele disse: Ei-la aí está na tenda. E disse: Certamente tornarei a ti por este tempo da vida. E eis que Sara, tua mulher, lhe terá um filho. E ouviu Sara à porta da tenda que estava atrás dele. E eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: Terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão: Por que se riu Sara, dizendo: Na verdade gerarei ainda, havendo já envelhecido? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. E Sara negou, dizendo: Não me ri, porquanto temeu. E ele disse: Não digas isto, porque te riste. E levantaram-se aqueles varões dali, e olharam para a banda de Sodoma, e Abraão iam com eles, acompanhando-os. E disse o Senhor: Ocultarei eu a Abraão o que faço? Visto que Abraão certamente haverá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Porquanto eu o tenho conhecido, que ele há de ordenar seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agirem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Disse mais o Senhor: Porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito, descerei agora e verei se com efeito tem praticado segundo este clamor que é vindo a mim. Se não, sabê-lo-ei. Então viraram aqueles varões o rosto dali e foram-se para Sodoma, mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. E chegou-se Abraão, dizendo: Destruirás também o justo como ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruí-lo-ás também? E não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio. Longe de ti seja, não faria justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: Se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade,
pouparei todo lugar por amor deles. E respondendo Abraão, dizendo: Eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza, se porventura faltarem de 50 justos, 5, destruirá por aqueles 5 toda a cidade? E disse: Não a destruirei se eu achar ali 45. E continuou ainda a falar-lhe e disse-lhe: Se porventura achar ali 40, e disse: Não o farei por amor dos 40. Disse mais: Ora, não se ire o Senhor, se eu ainda falar. Se porventura se acharem ali 30, e disse: Não o farei se achar ali 30. E disse: Eis que agora me atrevi a falar ao Senhor. Se porventura se acharem ali 20, e disse: Não a destruirei por amor dos 20. Disse mais: Ora, não se ire o Senhor, que ainda sou mais esta vez falo. Se porventura se acharem ali 10, e disse: Não a destruirei por amor dos 10. E foi-se o Senhor, quando acabou de falar a Abraão, e Abraão tornou ao seu lugar. Glória a Deus. Bezerro de ouro, Êxodo capítulo 32. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disseram-lhe: Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, e a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos que haver sucedido. E Arão lhes disse: Arrancai os pendentes de ouro, que estão nas orelhas de vossas mulheres, e de vossos filhos e de vossas filhas, trazei-nos. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas, e os trouxeram a Arão. E ele os tomou das suas mãos, formou o ouro com um buril, e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: Estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. E Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele. E Arão apregoou e disse: Amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocaustos. Trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se a comer e a beber. Depois levantaram-se a folgar. Então disse o Senhor a Moisés: Vai, desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se tem corrompido, e depressa se tem desviado do caminho que eu lhe tinha ordenado. Fizeram para si um bezerro de fundição, e perante ele se inclinaram e sacrificaram-lhe, e disseram: Estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: Tenho visto a este povo, e eis que é povo obstinado. Agora, pois, deixa-me que o meu furor se acenda contra eles, e os consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Porém, Moisés suplicou ao Senhor seu Deus e disse: Ó Senhor, por que se acende o seu furor contra o teu povo, que tu tiraste da terra do Egito com grande força e com forte mão? Por que há de falar os egípcios, dizendo: Para mal os tirou, para matá-los nos montes e para destruí-los da face da terra? Tornar-te da ira do teu furor e arrependa-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te, Abraão, de Isaque e de Jacó,
os teus servos. Lembra-te de Abraão, de Isaque, de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmos tens jurados, e lhes disseste: multiplicarei a vossa semente como as estrelas do céu, e darei à vossa semente toda esta terra, que tenho dito, para que possua por herança eternamente. Então o Senhor se arrependeu do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. E voltou Moisés e desceu do monte com as 2 tábuas do testemunho na sua mão, tábuas escritas de ambas as bandas, de uma de outra banda escritas estavam, e aquelas tábuas eram obras de Deus. Também as escrituras eram a mesma escritura de Deus, esculpidas nas tábuas. E ouvindo Josué a voz do povo que jubilava, disse a Moisés: alarido de guerra há no arraial. Porém ele disse: não é alarido dos vitoriosos, nem alarido dos vencidos, mas o alarido dos que cantam eu ouço. E aconteceu que, chegando ele ao arraial e vendo o bezerro e as danças, acendeu-se o furor de Moisés, e arremessou as tábuas das suas mãos e quebrou-as ao pé do monte. Tomou o bezerro que tinha feito e queimou no fogo, moendo-o até que tornou em pó, e o espargiu sobre as águas e deu-os a beber aos filhos de Israel. E Moisés disse a Arão: quem que te tem feito este povo, que sobre ele trouxeste tamanho pecado? Então disse Arão: não se acenda a ira do meu senhor. Tu sabes que este povo é inclinado ao mal. E eles me disseram: faze-nos deuses que vão adiante de nós. Porque não sabemos o que sucedeu a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito. Então eu lhes disse: quem tem ouro, arranque-o. E deram-me, e lancei-o no fogo, e saiu esse bezerro. E vendo Moisés que o povo estava despido, porque Arão o havia despido para a vergonha entre os seus inimigos, pôs-se em pé Moisés na porta do arraial, e disse: quem é do Senhor, vem a mim. E então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi, e disse-lhes: assim diz o Senhor, Deus de Israel: cada um põe a sua espada sobre a sua coxa, e passai e tornai pelo arraial de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, e cada um a seu amigo, e cada um a seu próximo. E os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés, e caíram do povo aquele dia uns 3.000 homens, porquanto Moisés tinha dito: consagrai hoje as vossas mãos ao Senhor, porquanto cada um será contra o seu filho e contra seu irmão, isto para ele vos dar hoje bênção. E aconteceu que no dia seguinte, Moisés diz ao povo: vós pecaste grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor. Porventura farei propiciação por vosso pecado. Assim tornou Moisés ao Senhor e disse: ora, este povo pecou pecado grande, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa o seu pecado, e se não, risca-me, peço do livro que tens escrito. Então disse o Senhor a Moisés: aquele que pecar contra mim, a este riscarei eu do meu livro. Vai, pois, agora, conduz este povo para onde te tenho dito. Eis que o meu anjo irá diante de ti, porém no dia da minha visitação, visitarei neles o seu pecado. Assim feriu o Senhor o povo, porquanto fizeram o bezerro que Arão tinha feito. Disse mais o Senhor a Moisés: vai,
sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo, a tua semente a darei, e enviarei o anjo adiante de ti. Lançarei os fora os cananeus, os amorreus, e os heteus, os fariseus, e os heveus e os jebuseus. Há uma terra que mana leite e mel, porquanto eu não subirei no meio de ti, porquanto é povo obstinado, para que não consuma eu no caminho. E ouvindo o povo esta má notícia, entristeceram, nenhum deles pôs sobre si os seus atavios. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés, diz aos filhos de Israel, povo obstinado és, se um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Porém agora tira de ti os teus atavios, para que eu saiba o que hei de fazer. Então os filhos de Israel despojaram dos seus atavios ao pé do monte Horebe. Tomou Moisés a tenda e a estendeu para si fora do arraial. Desviada longe do arraial, chamou-lhe a tenda da congregação. E aconteceu que todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. E aconteceu que, saindo Moisés à tenda, todo o povo se levantava e cada um ficava em pé à porta da sua tenda. E olhavam para Moisés pelas costas, até ele entrar na tenda. E aconteceu que, entrando Moisés na tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. E vendo todo o povo a coluna de nuvem que estava à porta da tenda, todo o povo se levantava, inclinava-se, cada um à porta da sua tenda, e falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo. Depois tornava ao arraial, mas o moço Josué, filho de Nun, seu servidor, nunca se apartava do meio da tenda. Moisés disse ao Senhor, eis que tu me dizes, faze subir este povo, porém não me fazes saber a quem hás de enviar comigo. E tu disseste, conheço-te por teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me faças saber o teu caminho, e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos, e atenta que esta nação é o seu povo, teu povo. Disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Então disse-lhe, se a tua presença não for conosco, não nos faça sair daqui. Como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco, e separados seremos eu e o teu povo, de todo o povo que há sobre a face da terra? Então disse o Senhor a Moisés, farei também isso que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos, e te conheço por nome. Então ele disse, rogo-te que me mostre a tua glória. Porém ele disse, eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, apregoarei o nome do Senhor diante de ti, e terei misericórdia de quem tiver misericórdia, e me compadecerei de quem me compadecer. E disse mais, não poderás ver a minha face, porquanto o homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor, eis aqui um lugar junto a mim, ali te porás sobre a penha. E acontecerá que quando a minha glória passar, te porei numa fenda da penha, e te cobrirei com a minha mão até que eu haja passado. E havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não verá. Louvado o teu nome, Senhor, para sempre. 2 Samuel, capítulo 22. E falou Davi ao Senhor as palavras deste cântico no dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos,
e das mãos de Saul. Disse, pois, o Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte e o meu libertador. Deus é o meu rochedo e nele confiarei, o meu escudo e a força da minha salvação, o meu alto retiro e o meu refúgio. Aleluia. Ó meu Salvador, de violência me salvaste. O Senhor, digno de louvor, invocarei e de meus inimigos fiquei livre, porque me cercaram as ondas de morte. As torrentes de Belial me assombraram, cordas do inferno me cingiram e encontraram-me os laços de morte. Estando em angústia, invoquei o Senhor e a meu Deus clamei. Do seu templo ouviu ele a minha voz e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Então se abalou e tremeu a terra, os fundamentos dos céus se moveram e abalaram, porque ele cirou. Subiu a fumaça de seus narizes e da sua boca um fogo devorador. Carvões se incenderam dele e abaixou os céus e desceu. Em uma escuridão havia debaixo de seus pés. E subiu um querubim e voou, e foi visto sobre as asas do vento, e por tendas pôs as trevas ao redor de si, ajuntamento de águas, nuvens dos céus. Pelo resplendor da sua presença, brasas de fogo se acendem. Trovejou desde os céus o Senhor, e o Altíssimo fez soar a sua voz. E disparou flechas e os dissipou, raios e os perturbou. E apareceram as profundezas do mar. Os fundamentos do mundo se descobriram pela repreensão do Senhor, pelo sopro do vento dos seus narizes. Desde o alto enviou e me tomou, tirou-me das muitas águas, livrou-me do meu possante inimigo, daqueles que me tinham ódio, porque eram mais fortes do que eu. Encontraram-me no dia da minha calamidade, porém o Senhor se fez o meu esteio. Tirou-me para o largo e arrebatou-me dali, porque tinha prazer em mim. Recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça, conforme a pureza de minhas mãos me retribuiu. Porque guardei os caminhos do Senhor, não me apartei impiamente do meu Deus, porque todos os seus juízes estavam diante de mim, e de seus estatutos me não desviei. Porém fui sincero perante ele, guardei-me da minha iniquidade, e me retribuiu o Senhor conforme a minha justiça, conforme a minha pureza diante dos seus olhos. Com o benigno te mostra benigno, com o varão sincero te mostra sincero, com o puro te mostra puro, mas com o perverso te mostra avesso. E o povo aflito livras, mas teus olhos são contra os altivos, e tu os abaterás. Porque tu, Senhor, és a minha candeia, e o Senhor clareia as minhas trevas. Porque contigo passo pelo meio de um esquadrão, pelo meu Deus salto o muro. O caminho de Deus é perfeito, e a palavra do Senhor refinada. Ele é o escudo de todos que nele confiam. Porque quem é Deus senão o Senhor? Quem é rochedo senão nosso Deus? Deus é a minha fortaleza e a minha força, e ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Faz ele os meus pés como os da corças, servas e me põe sobre as minhas alturas. Instrui as minhas mãos para a peleja, de maneira que um arco de cobre se quebra pelos meus braços. Também me deste o escudo da tua salvação, e pela tua brandura me vieste a engrandecer. Alargaste os meus passos debaixo de mim, e não vacilaram os meus artérios.
Persegui os meus inimigos e os derrotei, e nunca me tornei até que os consumisse, e os consumi, e os atravessei, de modo que nunca mais se levantaram, mas caíram debaixo dos meus pés, porque me cingiste de força para a peleja. Fizeste abater debaixo de mim os que se levantaram contra mim, e deste-me pescoço de meus inimigos, daqueles que me tinham ódio os destruí. Olharam, porém não houve libertador. Sim, para o Senhor, porém não lhes respondeu. Então os mói como o pó da terra, como a lama das ruas os trilhei e dissipei. Também me livraste das contendas do meu povo, guardaste-me para a cabeça das nações. O povo que não conhecia me servirá. Os filhos de estranhos se me sujeitaram. Ouvindo a minha voz me obedeceram. Os filhos de estranhos descaíram e cingindo-se saíram dos seus encerramentos. Vive o Senhor, e bendito seja o meu rochedo, e exaltado seja Deus a rocha da minha salvação. O Deus que dá inteira vingança e sujeita os povos debaixo de mim, e o que me tira dentre os meus inimigos, e tu me exaltas sobre os que contra mim se levantam, do homem violento me livras. Por isso, ó Senhor, te louvarei entre as nações, e entoarei louvores ao teu nome. Ele é a torre das salvações do seu rei, e usa de benignidade com seu ungido, com Davi e com a sua semente, para sempre. Aleluia. Louvado seja o Senhor para sempre. 2 Crônicas, capítulo 6, versículo 12. Pôs-se em pé perante o altar do Senhor, defronte de toda a congregação de Israel, e estendeu as mãos. Porque Salomão tinha feito uma base de metal de 5 côvados de comprimento, 5 côvados de largura e 3 côvados de altura, e a tinha posto no meio do pátio. Pôs-se nela em pé, e ajoelhou-se em presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as mãos para os céus e disse: Ó Senhor Deus de Israel, não há Deus semelhante a ti, nem nos céus, nem na terra, como tu que guardas o conserto e a beneficência aos teus servos que caminham perante ti de todo o seu coração, que guardaste ao teu servo Davi, meu pai, e que prometeste, porque tu pela tua boca o disseste, pela tua mão cumpriste, como se vê neste dia. Agora, pois, Senhor Deus de Israel, faze a teu servo Davi, meu pai, o que prometeste, dizendo: Nunca faltará de ti varão de diante de ti, que se assente sobre o trono de Israel, tão somente que teus filhos guardem seu caminho, andando na minha lei, como tu andaste diante de mim. E agora, Senhor Deus de Israel, verifique-se a tua palavra que disseste a teu servo Davi, mas verdadeiramente habitará Deus com os homens na terra. Eis que o céu e os céus dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que tenho edificado. Atende, pois, à oração do seu servo e à sua súplica, ó Senhor meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que o teu servo faz perante ti. Que os teus olhos estejam dia e noite abertos sobre este lugar, de que disseste que ali porias o teu nome, para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. Ouve, pois, a súplica de Israel que fizerem neste lugar. Ouve tudo o lugar da tua habitação desde os céus. Ouve, pois, e perdoa. Quando alguém pecar contra o seu próximo, se impuser juramento de maldição, para se amaldiçoar a si mesmo, e o juramento de maldição vier perante o teu altar nesta casa, ouve tu então desde os céus, e age
e julga a seus servos, pagando ao ímpio, lançando o seu proceder sobre a sua cabeça e justificando o justo, dando-lhe segundo a sua justiça. Quando também teu povo de Israel for ferido diante do inimigo, por ter pecado contra ti, eles se converterem e confessarem o teu nome, e orarem e suplicarem perante ti nesta casa, então ouve tu desde os céus e perdoa os pecados de teu povo de Israel. Faz-os tornar a terra que tem dado a eles e aos seus pais. Quando os céus se cerrarem e não houver chuva por terem pecado contra ti, e orarem neste lugar, e confessarem teu nome, e se converterem dos seus pecados, quando tu os afligires, então ouve tu desde os céus, e perdoa o pecado de seus servos e do teu povo de Israel, ensinando-lhe o bom caminho em que andem, e dá chuva sobre a sua terra, que deste ao teu povo herança. Havendo fome na terra, havendo peste, havendo queimadura dos trigos ou ferrugem, gafanhoto ou lagarta, cercando a alguns dos seus inimigos na terra das suas portas, ou quando houver qualquer praga ou qualquer enfermidade, toda oração, toda súplica que qualquer homem fizer, ou todo o teu povo de Israel, conhecendo cada um a sua praga, a sua dor, e estendendo as suas mãos para esta casa, então ouve tu desde os céus, do assento da tua habitação, e perdoa, e dá a cada um conforme os seus caminhos, segundo conhece o coração, pois só tu conhece o coração dos filhos dos homens, a fim de que temam, para andarem nos teus caminhos, todos os dias que viverem na terra que deste aos nossos pais, assim também ao estrangeiro que não for do teu povo de Israel, mas vier de terras remotas, por amor do teu grande nome e da tua poderosa mão e do teu braço estendido, vindo ele e orando nesta casa. Então ouve tu desde os céus, do assento da tua habitação, faze conforme tudo e com o estrangeiro te suplicar, a fim de que todos os povos da terra conheçam teu nome e te temam, e com o teu povo de Israel, e a fim de saberem que pelo teu nome é chamado esta casa que edifiquei. Quando o teu povo sair à guerra contra os seus inimigos, pelo caminhos que enviares, e orarem a ti para a banda desta cidade que escolheste, e desta casa que edifiquei o teu nome, ouve então desde os céus a sua oração, e a sua súplica, e executa o seu direito, quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles, e os entregares diante do inimigo, para que os que cativerem o levem cativeiro, para alguma terra remota ou vizinha, e na terra para onde forem levados em cativeiro, tornarem a si, e se converterem, e na terra do seu cativeiro, a te suplicarem dizendo, pecamos, e perversamente fizemos e impiamente procedemos, e se converterem a ti com todo o seu coração, com toda a sua alma, na terra do seu cativeiro, que os levaram presos e orarem para a banda da sua terra, que deste a seus pais, e desta cidade que escolheste, e desta casa que edifiquei o seu nome. Ouve então desde os céus, do assento da tua habitação, a sua oração e as suas súplicas, e executa o seu direito,
e perdoa teu povo que houver pecado contra ti. Agora, pois, ó meu Deus, estejam os teus olhos abertos, os teus ouvidos atentos à oração deste lugar. Levanta-te, pois, agora, Senhor Deus, e entra para o teu repouso, tu e a arca da tua fortaleza, e os teus sacerdotes, ó Senhor Deus, sejam vestidos de salvação, e os teus santos se alegrem do bem. Ah, Senhor Deus, não faça virar o rosto do teu ungido. Lembra-te das misericórdias de Davi, teu servo. E acabando de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios. E a glória do Senhor encheu a casa. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. E todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se com o rosto em terra sobre o pavimento e adoraram e louvaram o Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Aleluia. 2 Crônicas, capítulo 20. Deus concede a Josafá vitória sobre os seus inimigos. Sucedeu depois disso que os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com eles alguns outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns e deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar, da Síria. Eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor. E apregou o jejum em todo Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem o Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus dos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder. Não há quem te possa resistir. Porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores desta terra, de diante de teu povo de Israel, e não adeste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre, e habitaram nela, edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, os da montanha de Seir, pelos quais não permitiste que passasse Israel, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão pago vindo para lançar-nos fora da herança que nos fizeste herdar. Ah, Deus nosso, porventura não os julgarás, pois em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que faremos. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças e as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E Jaziel disse: dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá,
Assim o Senhor vos disse: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja não tereis de pelejar. Parai, está em pé e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais nem vos assusteis amanhã. Sais ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todos Judá, os moradores de Jerusalém, se lançaram perante o Senhor, adorando o Senhor. E levantaram-se os levitas dos filhos dos coatitas, dos filhos dos coraitas, para louvar o Senhor Deus de Israel com voz muito alta. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperarei. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que louvasse a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: louvai o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E ao tempo que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe, e os da montanha de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores da montanha de Seir para os destruir e exterminar. E acabando eles com os moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Entretanto, chegou Judá à atalaia do deserto, e olharam para a multidão, e eis que eram corpos mortos que jaziam em terra, e nenhum escapou. Viera Josafá e seu povo para saquear os despojos, e acharam nela fazendas e cadáveres em abundância, como também objetos preciosos, e tomaram para si tanto que não podiam levar mais de 3 dias, saquearam os despojos porque eram muito. E ao 4º dia se ajuntaram no vale de Beraca, porque ali louvaram o Senhor, por isso chamaram aquele lugar Vale da Bênção, Vale de Beraca, até o dia de hoje. Louvai ao Senhor, porque o Senhor. Esdras capítulo 9. Acabadas, pois, estas coisas, chegaram-se a mim os príncipes, dizendo: o povo de Israel, os sacerdotes e os levitas, não se têm separado dos povos destas terras, seguindo as abominações dos cananeus, dos heteus, dos fariseus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus, que tomaram das suas filhas para si e para seus filhos. E assim se misturou a semente santa com os povos destas terras, e até a mão dos príncipes e magistrados foi a primeira nesta transgressão. E ouvindo eu tal coisa, rasguei a minha veste, meu manto, e arranquei os cabelos da minha cabeça, da minha barba, e me assentei atônito. E então se ajuntaram a mim todos os que tremiam das palavras do Senhor de Israel, por causa da transgressão dos cativeiros. Porém eu me fiquei assentado atônito até o sacrifício da tarde. E perto do sacrifício da tarde me levantei da minha aflição. Havendo já rasgado a minha veste e meu manto, me pus de joelhos e estendi as mãos para o Senhor, meu Deus, e disse: meu Deus, estou confuso, envergonhado, para levantar a ti a minha face, meu Deus, que as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça, e a nossa culpa tem crescido até os céus. Desde os dias dos nossos pais até o dia de hoje, estamos em grande culpa, e por causa das nossas iniquidades, fomos entregues nós, os nossos reis, os nossos sacerdotes, nas mãos dos reis das terras, à espada, ao cativeiro, ao roubo e à confusão do rosto, como hoje se vê.
E agora, como por um pequeno momento, se nos fez graça da parte do Senhor nosso Deus, para nos deixar alguns que escapem, para dar-nos uma estabilidade no seu santo lugar, para nos alumiar os olhos, ó Deus nosso, e para nos dar um pouco de vida na nossa servidão. Porque servos somos, porém na nossa servidão não nos desamparou nosso Deus. Antes estendeu sobre nós beneficência perante os reis da Pérsia, para revivermos e para levantarmos a casa do nosso Deus, e para restaurarmos as suas assolações, e para que nos desse uma parede em Judá e em Jerusalém. Agora, pois, ó nosso Deus, que diremos depois disso? Pois deixamos teus mandamentos, os quais mandaste pelo ministério de teus servos, os profetas, dizendo: a terra em que entrais para possuir, terra imunda é, pela imundícia dos seus povos, pela abominação com que na sua corrupção encheram de uma extremidade a outra. Agora, pois, vossas filhas não dareis a seus filhos, e suas filhas não tomareis para vossos filhos. Nunca procurareis a sua paz e o seu bem, para que vos fortaleçais e comais o bem da terra, e a façais possuir a vossos filhos para sempre. Depois de tudo que nos tem sucedido, por causa das nossas más obras e da nossa grande culpa, ainda assim tu, ó Deus nosso, estorvaste que fôssemos destruídos por causa de nossa iniquidade, e ainda nos deste livramento como este. Tornaremos, pois, agora a violar os teus mandamentos e aparentar-nos com os povos destas abominações? Não te dignarias tu assim contra nós, até de todos consumires, até que não ficasse resto nem quem escape? Ah, Senhor Deus de Israel, justo é, pois ficamos escapos, como hoje se vê. Eis que estamos diante de ti no nosso delito, porque ninguém há que possa estar na tua presença por causa disso. E orando Esdras-se, e fazendo esta confissão, e chorando e prostrando diante da casa do Deus, ajuntou-se a ele de Israel uma muito grande congregação de homens e mulheres, de crianças, porque o povo chorava com grande choro. Então respondeu Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, e disse a Esdras: nós temos transgredido contra o nosso Deus, e casamos com mulheres estranhas do povo da terra. Mas no tocante a isto ainda há esperança para Israel. Aleluia. Neemias capítulo 9. No dia 24 deste mês se ajuntaram os filhos de Israel com jejum, com pano de saco, e traziam terra sobre si. E a geração de Israel se apartou de todos os estranhos, puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados, das iniquidades de seus pais. Levantando-se do seu posto, leram o livro da lei do Senhor, seu Deus, uma quarta parte do dia. Na outra quarta parte fizeram confissão e adoraram o Senhor, seu Deus. E Jesua, Bani, Cadmiel, Sebanias, Buni, Serebias, Bani e Kenani se puseram em pé no lugar alto dos levitas e clamaram em alta voz ao Senhor, dizendo: e os levitas, Jesua, Cadmiel, Bani, Sabinéias e Serebias, Odias, Sebanias e Petaias disseram: levantai-vos e bendizei ao Senhor vosso Deus, de eternidade em eternidade. Ora, bendiga o nome da sua glória, que está levantado sobre toda a bênção e louvor. Só tu és Senhor. Tu fizeste o céu, os céus dos céus, e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto neles há, e tu os guardas em vida a todos, e o exército dos céus te adora. Tu és Senhor, o Deus que elegeste Abraão e o tiraste do Ur dos caldeus, e lhe puseste o nome de Abraão,
e achaste o seu coração fiel perante ti, e fizeste com ele um concerto, que lhe darias a terra dos cananeus, e dos heteus, dos amorreus, dos fariseus, dos jebuseus, dos gigazeus, para dares a sua semente, e confirmaste as tuas palavras, porquanto é justo. Viste a aflição dos nossos pais no Egito, e ouviste o seu clamor junto ao mar vermelho. Mostraste sinais e prodígios a Faraó, e a todos os seus servos, e a todo o povo da sua terra, porque soubeste que soberbamente os trataram, e assim te adquiriste nome, como hoje se vê. E o mar fendeste perante eles, passaram pelo meio do mar em seco, lançaste os teus perseguidores nas profundezas, como uma pedra nas águas violentas, e os guiaste de dia por uma coluna de nuvem, e de noite por uma coluna de fogo, para os alumiares do caminho por onde haviam de ir. Sobre o monte de Sinai desceste, e falaste com ele desde os céus, e deste-lhes juízos retos e leis verdadeiras, estatutos e mandamentos bons. E ao seu santo sábado lhe fizeste conhecer preceitos, estatutos e leis, mandaste pelo ministério de Moisés, seu servo. E pão dos céus lhe deste na sua fome, e água da rocha lhe produziste na sua sede. Eles disseste que entrassem para possuírem a terra pela qual alçaste a tua mão, que lhes havias de dar. Porém, eles, nossos pais, se houveram soberbamente e endureceram a sua cerviz, e não deram ouvidos aos seus mandamentos. Recusaram ouvir-te, não se lembraram das tuas maravilhas que lhe fizeste, e endureceram a sua cerviz, e na sua rebelião levantaram um chefe, a fim de voltarem para a sua servidão. Porém tu, ó Deus perdoador, clemente e misericordioso, tardio em irar-te e grande em beneficência, tu os não desamparaste. Ainda mesmo quando eles fizeram para si um bezerro de fundição e disseram: Este é o teu Deus que te tirou do Egito, e cometeram grandes blasfêmias. Todavia tu, pela multidão das tuas misericórdias, os não deixaste no deserto. A coluna de nuvem nunca deles se apartou de dia para os guiar pelo caminho, nem a coluna de fogo de noite para os alumiar e mostrar o caminho por onde havia de ir. E deste o teu bom espírito para os ensinar, e o teu maná não retiraste da tua boca, e água lhes deste na sua sede. Desse modo os sustentaste 40 anos no deserto. Falta nenhuma tiveram, as suas vestes não se envelheceram, e os seus pés não se incharam. Também lhe destes reinos e povos, os repartistes em porções, e eles possuíram a terra de Seom, a saber, a terra do rei de Esbom, e a terra de Og, rei de Bazã. E multiplicaste os seus filhos como as estrelas do céu, e trouxeste-os à terra que tinha dito a seus pais que entrariam nela para possuírem. Assim entraram nela os filhos e tomaram aquela terra, e abateste perante eles os moradores da terra, os cananeus, e os entregaste nas mãos, como também os reis e os povos da terra, para fazerem deles conforme a sua vontade. Tomaram cidades fortes, terra gorda, possuíram casas cheias de toda a fartura, cisternas cavadas, vinhas e olivais, e árvores de mantimento em abundância. Comeram e se fartaram, engordaram e viveram em delícias pela sua grande bondade. Porém, se obstinaram, se revoltaram contra ti, levantaram a tua lei para trás das suas costas, lançaram a tua lei para trás das suas costas, mataram os teus profetas que protestavam contra eles, para que voltassem para ti, assim fizeram grandes abominações, pelo que os entregaste na mão dos seus angustiadores, os angustiaram, mas no tempo da sua angústia, clamando a ti desde os céus,
Tu os ouvistes, e segundo tua grande misericórdia, lhes deste libertadores que libertaram da mão dos seus angustiadores. Porém, em tempo repouso, tornava a fazer o mal diante de ti, tu os deixavas nas mãos dos seus inimigos, para que o dominasse sobre eles. Convertendo-se eles, clamando a ti, tu ouviste desde os céus, e segundo a tua misericórdia os livraste muitas vezes, e protestaste contra eles, para que voltassem para a tua lei, porém eles se houveram soberbamente, não deram ouvido aos teus mandamentos, mas pecaram contra os seus juízos, pelos quais o homem que os cumprir viverá. Retiraram seus ombros, e endureceram a sua cerviz, e não ouviram, porém estendeste a sua benignidade sobre eles por muitos anos, e protestaste contra eles pelo teu Espírito, pelo ministério dos teus profetas, porém eles não deram ouvidos, pelo que os entregaste nas mãos dos povos das terras, mas pela tua grande misericórdia não os destruíste, nem desamparaste, porque és um Deus clemente e misericordioso. Agora, pois, ó Deus nosso, ó Deus grande, poderoso e terrível, que guardas o conserto e a beneficência, não tem em pouca conta toda a aflição que nos alcançou a nós, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos sacerdotes, aos nossos profetas, aos nossos pais e a todo o teu povo, desde os dias dos reis da Síria até o dia de hoje. Porém, tu és justo em tudo quanto tem vindo sobre nós, porque tu fielmente se houveste, e nós impiamente nos houvemos. E os nossos reis, e os nossos príncipes, e os nossos sacerdotes, e os nossos pais, aleluia, não guardaram a tua lei, não deram ouvido aos teus mandamentos, aos teus testemunhos que testificaste contra eles, porque eles nem no seu reino, nem na muita abundância de bens lhes deste, nem na terra espaçosa e gorda que puseste diante deste serviram, nem se converteram das suas más obras. Eis que hoje somos servos, e até na terra que deste a nossos pais, para comermos o seu fruto e o seu bem, eis que somos servos dela, e ela multiplica o seu produto para os reis que puseste sobre nós, por causa dos nossos pecados, conforme a sua vontade domina sobre nossos corpos, sobre o nosso gado, e estamos numa grande angústia. E com tudo isso fizemos um firme concerto, e escrevemos, e selaram os nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes.